Fala aí, galera. Mais um exercício aqui de mecânica dos fluidos. Dessa vez o exercício 7.81 do Fox, um exercício sobre análise dimensional. Então vamos cair dentro e ver o que ele está falando pra gente. Então, um cilindro circular parcialmente cheio com água é girado em torno de seu eixo com velocidade angular constante ômega. Tá. Então a primeira coisa, antes de terminar de ler, né? A primeira coisa que a gente sempre faz nesses problemas, que eu gosto particularmente de fazer em problemas de análise dimensional, é anotar todas as variáveis e quais são as dimensões dela. Então eu já vou preparar pra gente aqui uma tabelinha, né? Vamos lá. Tabelinha simples, coisa fácil, né? Essa aqui não é uma questão que a gente tem que ter medo durante a prova, que é uma das questões assim mais tranquilas, né? Então, eu sempre gosto, como eu falei, de botar as variáveis do meu problema. Então aqui em cima eu vou ter as variáveis. Deixa eu aumentar essa letra. Então aqui eu vou ter as variáveis do meu problema. E embaixo eu vou botar as dimensões dele, dessas variáveis. Dimensões. Show? Beleza. Então vamos lá. Então a primeira variável que já apareceu aqui pra mim foi esse ômega, né? Então eu tenho um ômega. Eita, que o ômega não tá saindo, não tá querendo. Mas pronto. Então a primeira variável. Vou continuar a leitura, tá? Em um instante qualquer t. Tal, que ele chamou de tal, vou chamar de tal também. Após o início da rotação, a velocidade vθ na distância normal r. Então, mais uma variável, r. Em relação ao eixo de rotação, beleza. Foi determinada como uma função. Então, o que ele está falando? A velocidade foi determinada como uma função de θ, de tal, ômega e das propriedades do líquido, beleza? Então, quais são as propriedades do líquido, que são as outras variáveis que está faltando? Densidade e viscosidade. Show? Beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ver a análise, as dimensões de cada uma dessas variáveis. O ômega, que é a velocidade angular, normalmente ela é dada por alguma coisa, uma dimensional, por exemplo, radianos por segundo, ou rotações por minuto, então é um tempo a menos um, né? Então é 1 sobre tempo. O tempo vai ser o nosso um t grande, né? O tal vai ser também, como ele é um tempo, então vai ser o nosso t grande também. Velocidade é comprimento por tempo, então comprimento aqui a gente vai representar como L. Tempo é o t. Raio é uma medida de também comprimento. Agora a nossa densidade ela é dada por massa sobre volume, então é um m, que é a massa aqui, e volume, que é um comprimento ao cubo, né? Já a nossa viscosidade ela é dada por massa sobre comprimento vezes tempo. Beleza? Então aqui estão as nossas variáveis do problema. Então o que ele pede? Para a gente encontrar os adimensionais que caracterizam esse problema. Depois ele pede para fazer uma análise aí, se fosse com mel, em vez de água, né? Em vez desse líquido. E aí explicar por que o número de Reynolds não seria um parâmetro importante, tá? Então, o primeiro aqui, que é o ponto principal que a gente vai fazer, é determinar os adimensionais desse problema, beleza? Então, primeiro a gente tem que saber quantos adimensionais tem nesse problema, né? Então, daqui eu tenho que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis. E dimensões a gente tem tempo, comprimento e a massa. Então a gente tem 3 dimensões. E aí, se a gente lembrar lá dos nossos teoremazinhos,
a quantidade de adimensionais ela vai ser igual à quantidade de variáveis menos a quantidade de dimensões que a gente tem no nosso problema. E isso aqui serve para qualquer problema, tá? Então é a nossa equação base. A gente pode assim chamar. Beleza? Essa aqui é a nossa equação base. Então, vou até escrever aqui, ó. Botar um pontinho. Equação base. Então, esse é sempre o primeiro passo para a gente saber. O segundo, né? Que o primeiro é listar as coisas. O segundo é saber quantos adimensionais eu vou ter. Então, aqui eu sei que 6 menos 3, eu vou ter 3 adimensionais nesse problema. Show! Então, vamos lá. Então, como é que a gente faz? Primeiro, a gente tem que escolher. Se a gente tem 3 adimensionais, a gente sabe que 3 parâmetros vão ser fixos, tá? E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que escolher esses 3 parâmetros que vão ser fixos, tá? Geralmente, a gente se baseia nos adimensionais ali do número de Reynolds. Também a gente tem que tomar cuidado para que esses parâmetros que vão ser fixos, eles multiplicados, eles deem as 3 dimensões, né? Porque senão não faz sentido. Por exemplo, se eu pegasse ômega, o tal e o V0. Tá faltando uma medida de massa. Então, eu não posso pegar esses 3. Então, eu tenho que escolher 3 que eles multiplicados me deem todas as dimensões do meu problema, né? Então, o que eu vou escolher? Que é o que geralmente a gente escolhe, né? Densidade, que eu já matei, a minha massa. Então, já escolhi alguma coisa que tem massa, tá? Ômega, que eu já escolhi alguma coisa que tem tempo. E aí, eu vou escolher mais um. E aí, como é que ele fala que é o nosso fluido, a velocidade desse escoamento, né? Que ele depende de ômega, já escolhi ômega, e do raio também, né? Então eu vou escolher o raio como meu próximo, tá? Então eu escolhi esses 3 aqui, fica a critério de vocês, tá? Então vamos lá. Mas como eu falei, geralmente a gente se baseia no número de Reynolds, aí as pessoas geralmente escolhem algum tipo de velocidade, no tipo de comprimento, né? E a densidade. Então vamos lá. Então, como é que eu faço? Agora eu vou ter que usar nosso teorema de Burton, né? Então, como é que é esse teorema? Eu vou escrever os meus 3 adimensionais. P1. Que é. E aí eu vou pegar as variáveis que eu não escolhi para serem fixas. Eu vou botar cada uma delas em uma dimensional diferente. Então, a primeira vai ser o tempo. A segunda vai ser o V0, velocidade linear. V0, Vθ. E a terceira vai ser a nossa viscosidade, beleza? Então, essas variáveis que eu escolhi deixar dinâmica, eu não vou colocar, o expoente delas vai ser 1, né, na verdade. E aí, essas variáveis que eu escolhi para fixar, eu vou chamar o expoente dela de um A, B e um C, tá? Então, vai ser o quê? Tal vezes ômega A, elevado a A, né? A densidade elevado a B. E o raio elevado a C. Show? E eu vou fazer o mesmo aqui para os outros. Vou dar uma pausa aqui, só para ir mais rápido. Então, aqui tá os nossos 3 adimensionais. Eu vou fazer para um, tá? Vocês façam aí para os outros. Muito simples. Qualquer coisa, ficar com dúvida, só me procurar. Valeu? Então, vamos fazer aqui pro primeiro. Fazer o passo a passo aqui pro nosso primeiro adimensional. Então, como é que eu faço? Eu sei
que o tempo vezes a velocidade angular elevada a A vezes a densidade elevada a B vezes o raio elevado a C, eu estou dizendo que isso tem que ser uma dimensional. Então a dimensão desses caras tem que ser o quê? Zero. Né? Não tem que ter dimensão nenhuma. Então, como é que eu faço? Eu pego o que? Eu vou substituir, assim, né, entre aspas, a variável pela dimensão dela. Então, o meu tal vai virar 1 sobre t. Por isso que eu falei que é sempre importante você começar listando as dimensões e as variáveis, tá? O meu ômega vai virar... Cadê aqui? Deixa eu voltar aqui em cima. Aí já fiz errado, que era t, né? 1 sobre t ômega. Então, o tal é t ômega 1 sobre t. E aí é 1 sobre t elevado a A. Então, isso daqui elevado a A. Rho, densidade de Rho. Massa por comprimento ao cubo elevado a B. E o raio, comprimento elevado a C. E eu sei que isso tem que ser 1t elevado a zero vezes 1m elevado a zero vezes um comprimento elevado a zero. Por quê? Eu estou dizendo que o meu tempo ele não tem dimensão nesse meu dimensional, nem tem dimensão nem de tempo, nem de massa e nem de comprimento. Então, assim eu vou conseguir achar os meus parâmetros A, B e C, beleza? Então tá, seguimos. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aqui um chuveirinho, né? Meio que um chuveirinho para potência. Vai ficar o T vezes T. Aí que eu vou fazer o quê? Eu vou inverter essa daqui e botar um menos aqui em cima. Então vai ficar um T elevado a menos A. Aí aqui, ó, vai ficar M elevado a B vezes aqui a mesma coisa. Eu vou inverter esse L aqui ao cubo. Eu vou botar ele para cima e botar um menos. Então, menos 3L, 3B. Ó, o avião. Vou falar aqui só para vocês notarem menos a presença dele. E o L, o LC aqui, normal, comum, tá? E aí, beleza. O que a gente vai fazer agora? Eu tenho T, M e L. Isso aqui tem que ser igual a zero. Inclusive, eu já vou... Eu vou botar um igual aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer como se fosse um sistema de equações baseados nos expoentes. Então, eu sei que isso aqui é 1, né? Vou botar aqui 1 para ficar claro. Então, eu tenho que 1, quando eu estou multiplicando, né? Eu somo os expoentes. Então, eu tenho que 1. Aqui eu vou botar aqui, ó, para o t. Eu tenho que 1 menos A igual a zero. Logo, terei que meu A vou botar esse setinho aqui que é mais simples. Meu A é igual a 1, beleza? Pro meu M, eu tenho que B é igual a zero. Então, isso aqui não precisa nem fazer muita coisa. E pro L, eu tenho que menos 3B, que é zero, né? Mais C igual a zero. Então, consequentemente, meu C também vai ser zero aqui. Show. Então, achei os expoentes do meu adimensional, né? Achei meu A, meu B, sei o que eu vou fazer. Vou voltar e vou substituir, simplesmente. Então, se eu substituir aqui, ó. Finge que é uma seta. O π, meu adimensional 1, é igual ao tempo vezes
ômega elevado a A, que é igual a ômega elevado a 1. E aí? Densidade elevada a B, que é 0. Eu vou botar aqui só pra... E o R também elevado a 0. E aí, então, finalmente... Meu adimensional 1 é o tempo vezes ômega. Show. Então, esse é o nosso adimensional 1, tá? E aí, o que vocês vão fazer agora? Vão pausar esse vídeo e vão fazer os adimensionais 2 e 3, tá? Beleza? Então, vocês pausaram, acredito eu, espero. Mas, enfim, pra quem tiver curiosidade, tá aqui a resposta, né? Vocês fazerem mesmo passo a passo que eu fiz pro primeiro, é bem tranquilo. Vocês vão achar essas respostas aí para os outros adimensionais. Beleza? E então, vamos seguir para nossa próxima pergunta. Essa aqui já está respondida, que são os adimensionais, né? Então, qual que é a próxima pergunta? Tá, sim, tal. Avalie os parâmetros adimensionais. Se o mel avaliar, né, se o mel vai atingir um movimento permanente tão rápido quanto a água, né? Então, o que a gente vai fazer? Para a gente saber de um movimento permanente, o que a gente tem que saber? Ele está perguntando basicamente da velocidade, né? Do nosso vθ. Então, supondo que eles vão ter o mesmo vθ quando eles atingirem velocidade permanente, tanto o mel quanto a água, quem vai atingir essa velocidade de forma mais rápida, os dois vão atingir de forma igual. Então, eu tenho que de alguma forma tentar comparar quão rápido um vai atingir essa velocidade em relação ao outro, entendeu? Então, o que eu tenho que fazer? Lembra que ele falou que em um instante qualquer tal, vou chamar de t, tá, gente? Após o início da rotação, a velocidade em relação à distância normal, então, em relação a r, em relação ao tempo, em relação a ômega, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que colocar, essa é uma parte um pouco mais complexa, tá? Eu tenho que colocar a minha velocidade, v0, em relação às propriedades do fluido, que é o que ele fala lá no começo, em relação aos meus outros parâmetros, ao tempo, ao ômega e ao R. Então, o que eu posso falar, tá? Se eu reparar, esse dimensional aqui, ó, esse cara aqui, ele é o único que tem V0, tá? E o que o meu problema tá falando? Que o meu V0, ele é função das minhas outras variáveis. Então, eu posso dizer que porque o problema tá me dizendo que se o V0, vou chamar de V0, VT também vou chamar de V0, que se o V0 é um V0 em função das minhas outras variáveis, então em função de ômega, R, tempo, densidade e viscosidade, e meu dimensional 2 é o único que possui viscosidade, então daqui eu posso dizer que meu adimensional 2, ele é uma dimensional tal que ele é uma função do meu dimensional 1 e do meu dimensional 2. Por quê? Quem é que tem aqui no meu dimensional 1? Tempo, velocidade angular. Tempo, velocidade angular. E no meu dimensional 2, quem tem? Viscosidade,
Velocidade angular. Não tem problema para ser 2 vezes. Densidade. Raio. Cobrir todas as variáveis que o problema me dá, beleza? Então eu posso dizer isso. Aqui não é um 2 não, aqui é um 3, né? Então, beleza. Se eu posso falar isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu dimensional 1 e multiplicar com meu dimensional 2 e ver o que dá, tá? Porque eu sei que o meu dimensional 2 vai ser a função desses outros dois. Então vai ser um fator aqui, um k, que multiplica a multiplicação desses outros dois adimensionais vai dar meu dimensional 2, tá? Então vamos fazer aqui. No fundo, eu tô meio que achando V0 em função das outras variáveis, né? Só que eu tô fazendo isso de forma adimensional. Então isso aqui vai dar. Cadê? Tal. Ômega com ômega vai. Vou fazer direto. Ômega com ômega vai cortar. Viscosidade. Rho. R quadrado. Show? Beleza. Isso aqui proporcional a V0. Tá? Show. Botei aproximadamente, não, mas é um proporcional. Deixa eu mudar isso aqui, esse sinal. Isso aqui é proporcional a V0, tá? E o que eu sei? Eu sei que o V0 do mel, vou chamar de V0M, quando ele estiver no regime estacionário, vai ser igual ao V0 da água, vou chamar de V0A. Beleza? Isso eu sei. E eu sei também que o fator aqui constante, sei lá, vou botar um. Tá, vou botar isso aqui. Vou botar assim. Que aí fica meio que mais correto, né? Que é esse fator aqui que eu não sei. Se você quiser descobrir qual é esse fator, é só botar o P2 aqui e aí você vai descobrir o que é esse K, tá? Mas eu sei que esse K, ele independe se é do mel ou se é da água. Por quê? Porque o que depende aqui, ó? R não depende do tipo de fluido, tá? Porque é o raio daquele recipiente. O que vai depender? A nossa viscosidade e a nossa densidade. Se a gente parar pra olhar bem aqui, o K vezes tal. Esses dois aqui a gente pode juntar e vai ser o nosso Ni, a gente chama de Ni. R quadrado. O Ni é uma propriedade do fluido e o tempo, e esse tal é o tempo ali em que alcança a velocidade média, né? Então o que eu posso dizer aqui? Se essa velocidade θ é igual para o mel e para a água, no regime estacionário, então eu posso dizer que K tal do mel vezes Ni do mel. Nossa, ficou horrível, né, gente? Sobre R quadrado é igual, independe do fluido, é igual a K vezes tal da água, Ni, e a viscosidade também,
da água. É quadrado. Então, será o Jedi, né? Cortou aqui, cortou aqui. Cortou aqui, cortou aqui. Então, eu vou ter uma relação entre as, as propriedades do fluido, né? Viscosidade e densidade. E o tempo. Beleza? Que é o que me importa. Porque que ele está perguntando quem alcança a velocidade mais rápida, né? Se alcança de forma igual. Então, tem o tal M. Tal A. Igual a NA. NM. Show. Perfeito. Então, agora a gente vai analisar esses tempos, tá? Como que a gente vai fazer isso? Eu tenho uma relação entre o meu distante de tempo, onde eu alcanço essa velocidade do estado estacionário, e as propriedades do fluido, né? Viscosidade. Eu sei que o mel, ele é muito mais viscoso do que a água, né? Então, se eu tenho que Ni, ele é mais viscoso, mais denso, né? Então, se eu tenho que Ni M é maior do que Ni A, então o que eu vou ter? Que eu vou ter que esse número aqui, se eu dividir os dois lados aqui por UNIM, que eu vou ter que 1, correto? Simplesmente dividir esse lado pela viscosidade do mel e esse aqui também. Então, o que eu tenho aqui, ó, que isso aqui vai ser menor que 1. Pô, botei o maior, né? Isso aqui vai ser menor do que 1, tá? Por conta dessa parada aqui. Então, se isso aqui é verdade, isso aqui também tem que ser verdade. Que o tempo para o mel sobre o tempo para a água é menor que 1. Logo, o tempo do mel menor que o tempo para a água. Correto? Que é o que eu preciso, é a minha resposta. Tá? Então, o que significa esse tempo? Para um dado instante de tempo, eu atingi essa velocidade média. Tá? Então, se o instante de tempo para o mel é menor, significa que eu atingi essa velocidade média, essa velocidade linear, mais rápido, correto? Se elas são iguais. Então, o que eu posso dizer? Daqui eu sei que a velocidade. O mel atinge essa velocidade teta mais rápido do que a água, né? Então, já estou respondendo aqui a pergunta se era. Se ele perguntava se era tão rápido quanto, né? Deixa eu ver se era isso mesmo. Usando os parâmetros adimensionais, avaliar se o mel atingirá um movimento permanentemente tão rápido quanto a água. Sim, ele vai atingir mais rápido até. Então vamos lá. Explique por que o número de Reynolds não seria um parâmetro adimensional importante na modelagem do movimento do líquido em regime permanente no recipiente. Então tá, então primeiro eu tenho que achar o número de Reynolds. Aí se vocês olharem aqui, ó, pro meu dimensional 3, ele é quase o número de Reynolds, né? Quase. Ele é quase o inverso do número de Reynolds. Então, como é que é o meu número de Reynolds? Vou ser mais aqui.
Reynolds é igual a velocidade vezes o raio vezes esse cara, que é densidade sobre viscosidade, né? Aí se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, só para vocês verem o que eu tava falando aqui. Se eu pegar esse ômega aqui, ó, eu sei que V é igual a ômega R, né? Então eu sei que ômega é igual a V sobre R. Então esse R que corta com esse R, se eu reescrever, isso aqui vai ficar igual π3 é igual ao inverso do número de Reynolds. Interessante, né? Maneiro. Só que, o que eu tenho aqui, ó? Fazer aquela mesma substituição aqui, ó, de Ni, né? Então eu sei que eu posso reescrever meu número de Reynolds assim, né? Vocês devem lembrar disso. Então qualquer parada. Se eu posso escrever meu número de Reynolds assim, eu vou fazer agora uma análise. É muito simples, muito tranquilo. Eu posso ver que para valores muito grandes da minha viscosidade, como é o caso do mel, por exemplo, eu tenho que vou ter um número de Reynolds muito pequeno. Então isso não vai me dizer muito sobre escoamento, entendeu? Diferente daqui. Então, como esse número de Reynolds acaba sumindo, tendendo a zero para viscosidades muito grandes nesse caso, já que essa aqui é uma velocidade meio que constante, né? E depende do raio. Então, o número de Reynolds ele não é tão relevante nesse problema para me dizer sobre o escoamento. E é basicamente isso, gente. Questão tranquilinha, assim, de análise dimensional. O mais importante mesmo aqui dessa questão, na verdade, é esse começo aqui de como calcular as dimensionais. Então, o resto é basicamente ficar fazendo análise, né? Comparando. Então é isso. Bons estudos. Se cair uma questão de análise dimensional na prova, é aquela questão assim, basicamente para vocês fazerem, para dar um pontinho, né? Então, não fiquem desesperados, fiquem calmos, fiquem tranquilos. Não tem só essa forma de fazer análise dimensional, né? Tem várias outras formas, né? Ele pode te dar, por exemplo, uma equação. Ele pode, por exemplo, te dar a equação, sei lá, de Reynolds, por exemplo, e pedir para você provar que é uma dimensional. Aí o que você faria? Vou até. Isso é uma boa. Se ele te desse Reynolds e pedisse, prove que é uma equação adimensional, tá? Que pode acontecer. O que você faria nesse sentido? Você ia pegar o Reynolds, ia pegar teu Reynolds, ia fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou substituir as minhas variáveis pela dimensão delas. Então, vou pegar o meu V, substituir por comprimento sobre tempo. Meu R, que é comprimento. Aqui, que é massa. L é o cubo, comprimento ao cubo. Vezes, aí o inverso da viscosidade, que é comprimento vezes tempo, sobre massa. Aí beleza, claro que ele não vai te dar o número de Reynolds na prova, né? Vai te dar uma equação mais complexa, mas o fundamento é o mesmo. Aqui você corta, tempo cortou com tempo, L cubo com L cubo, pronto. Então eu sei que Reynolds é igual a um L0, T0, M0. Tá provado. Como queríamos demonstrar. Show? Então é isso, galera. Questão muito simples, bons estudos. Qualquer dúvida, só me procurar. Valeu, abraço.